Essa, com a minha letra que evidencia um péssimo ensino fundamental, é a nossa disciplina de hoje, tá bom? Homilética e comunicação urbana, tá? O termo homilética, ele é muito conhecido e muito usado nos seminários e nos livros que estudam a pregação, e é justamente essa referência à ciência e à arte de pregar e de preparar e de expor sermões religiosos, discursos religiosos, tá bom? É o termo técnico justamente para o ato de pregar e para o estudo da ciência da pregação. Eu usei propositadamente a terminologia ciência e arte da pregação, porque pregar é ao mesmo tempo, é a conjunção de um esforço científico, tá? Às vezes quase matemático, de empregar ferramentas corretas a fim de expor corretamente a passagem, mas ao mesmo tempo também é uma atividade artística, é uma atividade criativa, que a gente vai usar usando a liberdade que Deus nos deu, várias ferramentas não proposicionais, ferramentas mais de feeling, de sentimento, de percepções subjetivas, a fim de apresentar quase que artisticamente a palavra de Deus. A pregação, ela é um discurso, ela é uma proclamação oral, é algo que está sendo dito, eu estou diante de uma plateia falando. Hoje, no Ocidente, no século XXI, a gente não tem uma ideia muito bem formulada do discurso como uma peça artística, ou do discurso como uma ciência. Mas não há muitos anos atrás, as crianças estudavam bastante aquilo que era chamado de trivium, que era lógica, retórica e gramática. As crianças já estudavam retórica, a arte da argumentação, a arte de falar bem, de comunicar corretamente, de debater ideias e expressar corretamente discursos. Antigamente, quando não existiam os nossos MP3, não existiam gravações, não existia YouTube, as pessoas às vezes se colocavam nas praças não para ver alguém tocar música, mas para ver alguém discursar. E às vezes as pessoas nem ligavam para a temática que estava sendo exposta. Elas só queriam perceber a arte, a beleza e a eficácia do poder argumentativo e da habilidade de comunicação de quem estava ali. Paulo vai até lidar com esse contexto escrevendo aos Coríntios, quando ele se coloca não como um sábio deste século que veio com arte retórica ou com uma bela argumentação, mas que veio com o poder da pregação do Evangelho. Paulo não estava se opondo à eloquência, Paulo não estava se opondo a falar bem. Ele estava se opondo à arte retórica de que achava que era na força da beleza do argumento que as pessoas se convenceriam daquela ideia que estava sendo proposta. E Paulo deixa claro que não era aquilo que ele estava fazendo. Ele estava indo com a mensagem, com o poder do Espírito Santo. A gente está aqui para estudar isso, para estudar essa ciência e essa arte da pregação. Mas o nosso recorte vai ser muito específico. A gente não vai estudar a homilética num sentido amplo e extenso, observando como num púlpito da igreja, melhor exporemos o texto bíblico. Por mais que eu vá falar algo com relação a várias coisas a respeito de igreja aqui, porque é a regra, é o normal, e para a gente compreender bem as exceções, precisamos compreender bem as regras, né? Para a gente compreender bem o ponto fora da curva, a gente tem que compreender corretamente para onde é que a curva vai. Então a gente vai ter que passar um tempinho considerável observando a pregação no contexto de igreja, no contexto de púlpito, para então compreender como é que esta pregação sai do púlpito, então vai para a praça, vai para o ônibus, vai para o terminal da Parangaba, vai para as prostitutas da beira-mar, e como é que essa homilética, que é tão estudada para o púlpito, vai também ser útil e também vai nos ajudar nessa transmissão do conteúdo do Evangelho no contexto de missão urbana. Por isso que o nome da nossa disciplina é homilética e comunicação urbana. Como é que nós nos comunicamos na urbis? Como é que nós nos comunicamos de modo eficaz no mundo que a gente vive hoje, nessa sociedade que a gente se estabelece no século XXI, tá bom? 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, verso 14, vai dizer o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. O que é que nos torna sábio para a salvação? As sagradas letras. O que nos torna sábio para sermos salvos, e perceba que a salvação depende de uma sabedoria. Você percebe isso no texto? Te torna sábio para a salvação. Então existe uma
a salvação ela vem através de uma sabedoria, de algo que você sabe. E coisas que você sabe através das Sagradas Letras. Então a ideia que está sendo traçada aqui é que, através do que está escrito, através da Escritura, através do texto, você recebe uma sabedoria que vai te levar a esta salvação. A salvação ela é um processo miraculoso, a salvação é um processo espiritual, a salvação é uma coisa que acontece pela mão miraculosa de Deus no coração do homem, transformando este coração odiador de Deus em um coração que agora ama a Deus, mas o modo como Deus vai trabalhar no homem para isso é dando certas informações, é dando certo conhecimento, é transmitindo certa sabedoria que é útil para a salvação. Que sabedoria é esta? Não é aquela sabedoria arcane dos gnósticos escondidos a respeito do super mistério, não é isso. É justamente a sabedoria do Evangelho, é justamente o conhecimento da obra de Cristo. Romanos 1,16 vai deixar claro, todo aquele que é salvo através do Evangelho, porque eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Todo aquele que crê, crê por causa do Evangelho. Todo aquele que creu, creu por causa do Evangelho. O Evangelho é poder para todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo que creu, creu porque recebeu uma sabedoria que era útil para a salvação, justamente a sabedoria do Evangelho, esse conhecimento da obra do Messias, esse conhecimento da obra de Cristo. Ele vai continuar, então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, não tem nenhum pedaço aqui que foi sem querer, nada foi no improviso, nada está aqui porque foi um erro humano, machismo de Paulo, mitos judaicos, não. Tudo aqui foi inspirado por Deus, cada detalhe, cada palavra, tudo aqui é inspirado pelo próprio Senhor. E tudo isso aqui é útil para quê? Para o ensino. Toda a Bíblia é útil para trazer ensino, para trazer instrução, para a repreensão, para você ver algo errado e vir dizer que está certo. Ver algo acontecendo de forma errada, então você vir repreender a fim de trazer as pessoas à verdade. Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. As coisas devem ser corrigidas, a Bíblia é útil para corrigir. As coisas estão indo errado, a Bíblia é útil para repreender. As pessoas precisam caminhar para o certo, a Bíblia é útil para mostrar o caminho da verdade. Hoje a gente vive em tempos que as pessoas tratam a Bíblia como se ela fosse um negócio inútil, irrelevante, sem graça. A gente olha para a Bíblia como se ela fosse um negócio que não é tão útil para trazer bons sermões, ela não é tão útil para nos trazer coisas que vão entreter o povo e que vão fazer bons cultos no domingo. Perceba o modo como as pessoas tratam a Bíblia na igreja. E nem digo para as pessoas que vão, para o visitante, para o diácono, olhe como o pastor, perceba o modo como o pastor trata o texto bíblico na hora do sermão. Talvez você tenha sorte. Sua igreja seja uma daquelas igrejas que o pastor tem a Bíblia em autoestima. Então ele vai para o culto, ele abre a sua Bíblia, ele lê a passagem, porque Deus está falando através do texto. Então vai tentar explicar o que está escrito no texto, aplicar isso na vida da igreja. E você percebe que o sermão dele, ele não disse praticamente nada que não fosse mera aplicação ou dedução lógica do que está escrito. Então você sai do culto dizendo, nossa, como é que eu não vi isso aqui antes? E você sai do culto não dizendo, caramba, que pregador incrível, mas caramba, que passagem incrível, que texto incrível, que verdade incrível. Por outro lado, vocês já devem ter visto igrejas e pregadores, eu já vi também em nossa cidade, que a Bíblia parece um acessório. Que a Bíblia é tipo um item que tem que estar lá, porque, enfim, parece que o governo cobrou, que se não tiver, vai caçar teu alvará, mas que você leva a contragosto. Tipo cinto de segurança, quando tu está tendo que chegar arrumado no casamento, tu não quer pôr o cinto, mas tu põe porque, enfim, não quer pagar dinheiro, não quer pagar multa. Parece que o pregador leva a Bíblia para o púlpito, porque se não levar, a igreja vai chiar. Ele perde o salário ou o emprego. Aí ele tem que levar a Bíblia porque, enfim, né? Não quero pagar multa. Mas a Bíblia fica no púlpito, às vezes de enfeite. Às vezes a pessoa até se dá o trabalho de ler uma passagem, e ler um texto bíblico. E você tem a impressão, e você acaba sendo iludido, que ele vai explicar o texto, mas ele lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto. E você se pergunta, leu para quê? É engraçado que o modo como as pessoas pregam, na maioria das vezes é assim, lê uma passagem sobre um tema, aí o tema geral daquela passagem é amor. Então ela lê aquela passagem e fala qualquer coisa sobre amor.
Ela lê uma passagem, o tema geral da passagem é humildade. Então, depois que ela lê a passagem, ela vai falar qualquer coisa sobre humildade. As pessoas não tratam o texto bíblico em estima o suficiente para ler o texto e, no lugar de falar qualquer coisa a respeito do texto, falar o texto. Porque o texto é útil. Porque é o texto que é suficiente. Porque é o texto que vai dar a sabedoria para a salvação em Jesus Cristo. Porque é o que está escrito, não porque a letrinha, não é porque a capa preta e a encardenação da Sociedade Bíblica do Brasil é suficiente para salvar qualquer pessoa, mas é porque o conteúdo que está aqui escrito na palavra de Deus é também palavra de Deus. E se nós pregamos a palavra, nós pregamos a voz de Deus. Então o que acontece muitas vezes é que nós temos igrejas fracas, púlpitos fracos, poucas conversões, pouco amadurecimento, pouco ensino, pouca exortação, pouca instrução na justiça, porque as pessoas tratam a Bíblia como inútil e acham que aquilo que elas possuem para dizer sobre o texto é mais importante do que aquilo que o texto mesmo diz. É como se aquilo que elas tivessem a dizer a respeito da palavra fosse mais importante do que aquilo que a própria palavra está dizendo. Tratamos a Bíblia como se ela não fosse útil para a gente. Muitas vezes eu estava dando aula em um certo seminário da cidade, que eu não vou citar o nome, mas aí um aluno estava me dizendo que na igreja dele era proibido pregar sobre certos livros bíblicos. E de que não pode pregar sobre Apocalipse. Não pode. E foi um dos pastores da igreja que pediu para o pastor: olha, eu queria pregar sobre Apocalipse, num trecho de Apocalipse. Ele: não, tem que pregar sobre graça. Foi o argumento lá. E esse pastor desgostoso estava narrando o fato. E as pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse realmente um negócio, sabe, inútil. Eu já sei o que eu quero pregar sobre graça. Os variados textos bíblicos e suas variadas temáticas, pouco me importa. Um amigo meu me contou uma história que eu achei muito icônica até. Um cara estava assistindo um documentário, acho que no Discovery Channel, e tinha uma máscara no chão de ouro, o cara foi e apoiou a máscara. Aí o cara pensou: apanhando a máscara caída. É um ótimo título para uma pregação. Vou só procurar um texto para ela. Aí você fica pensando: caramba, o cara já tem o título da pregação, mas não sabe qual é a passagem. A pessoa já vai pensando: eu quero pregar sobre isso, qual é o texto bíblico que eu vou usar para embasar o que eu quero dizer? Acaba que a pessoa lê o texto e trata a Bíblia como se ela fosse uma bobagem, quando ela que é útil para o ensino, para a repreensão e tudo mais. Por que é que as coisas erradas acontecem na igreja e não mudam? Por que é que fica tudo errado, tudo dando errado, todo mundo vê e a coisa não se conserta? Porque o que é útil para repreender é a Bíblia, e não usam mais a Bíblia para isso. Por que as pessoas precisam saber qual é o caminho da verdade e não conseguem dar um passo após o outro caminhando no caminho da palavra? É porque o que é útil para instruir, na verdade, é a Bíblia. As pessoas não querem mais usar a Bíblia. É psicologia, é argumento humano, é discursos motivacionais interessantes, mas a palavra, se esquecessem a palavra, se esquecessem a Bíblia, estava valendo. É por isso que muitos pastores dão maior valor e com um iPadzinho para o púlpito. Eu não sou contra a tecnologia, não, use seu iPad na igreja. Mas é porque agora ele pode fingir que está usando a Bíblia no iPad. Só tem o esboço da palestra mesmo. Não tem mais nada lá. Então Paulo continua escrevendo a Timóteo no versículo 17, diz que a Escritura é útil para tudo isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O conceito de perfeição cristã não fala de alguém que não comete erros, que nunca mais peca nem nada do tipo. Fala mais de alguém que é irrepreensível, que é alguém que é íntegro e que é um cristão maduro. Mas, ainda que você considere esse nível de perfeição cristã o nível mais alto que um cristão pode chegar, né, essa ideia de perfeito, ele está dizendo que a Bíblia é útil para que o homem de Deus seja perfeito. Escute só, perceba o argumento de Paulo. A Bíblia, só ela, mais nada, a Bíblia, ela é útil para que o homem de Deus alcance o nível mais alto possível que um cristão pode chegar, que é a perfeição cristã, como é colocado aqui. A Bíblia é suficiente para que cheguemos no nível mais alto de santificação, de irrepreensibilidade que um cristão pode chegar. A Bíblia sozinha é útil e é suficiente para isso. Paulo está deixando muito, muito, muito claro de que a Bíblia sozinha é suficiente para nos levar por todo o caminho da fé e por toda a estrada da salvação. De que a Bíblia sozinha é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não existe nada que você precise fazer
que você precise de algo mais do que a Bíblia. Não existe nada que você precise empreender de bom no mundo que você precise de alguma coisa além da própria Escritura para te deixar perfeito para aquilo. Eu não estou defendendo uma epistemologia escrituralista, tipo Gordon Clark e essas coisas, de que todo conhecimento que a gente precisa e todo conhecimento confiável vem só da Escritura e que todas as ciências e coisas do tipo e os sentidos não são de confiança. Eu não estou falando desse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é que para questões de salvação e fé, para questões de obras cristãs e de boas coisas que precisamos empreender no mundo, a palavra de Deus é suficiente para isso. A gente não precisa de nenhum profeta, a gente não precisa de nenhum pai de santo gospel, a gente não precisa de nenhum guru, de nenhum pastor mais ungido que tenha um contato com Deus maior do que eu, para poder sermos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Bíblia é útil, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é total e completamente suficiente para a gente. A gente não precisa depender de mais nada. Então Paulo, no capítulo 4, ele vai trazer um discurso bem formal até para Timóteo. Ele vai dizer coisas de um modo bem afetado até. Paulo vai dizer no capítulo 1, seguindo no versículo 1 do capítulo 4, seguindo aqui o argumento, conjuro-te. Isso aqui é quase uma linguagem legal, quase jurídica, quase implorando, quase que convocando, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está usando uma pompa enorme para o que ele vai dizer aqui. Ele está querendo deixar claro que aquilo que ele vai pedir não é bobagem, que aquilo que ele vai pedir não é besteira, que aquilo que ele vai pedir não é simplesmente mais um dos pedidos. E Paulo gera um homem velho aqui. Ele não é como esses jovens que usam linguagens exageradas e hipérboles para tudo, e que tudo é o maior, e que tudo é o pior, e que tudo é pelo amor de Deus. Não, Paulo gera um idoso que dominava muito bem as palavras e tinha noções tinha noções de nuances no modo como ele poderia colocar as expressões. E mesmo assim ele faz um versículo inteiro implorando algo para Timóteo. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega é um verbo transitivo. A gente prega algo, a gente prega alguma coisa. E a igreja prega a palavra. Nós não pregamos simplesmente sobre a palavra, nós não pregamos simplesmente a respeito da palavra, nós não pregamos baseados na palavra, nós pregamos a palavra. A segunda confissão helvética, que é uma das grandes confissões reformadas, no capítulo 2 vai dizer que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Que a pregação da palavra pode ser recebido como palavra. De que a pregação fiel do texto bíblico é voz de Deus para o seu povo e é Deus falando com a igreja. Quando um homem abre esta Bíblia e fielmente expõe o que está escrito, Deus está falando através daquela mensagem com o seu próprio povo, instruindo, edificando, guiando a igreja. Prega a palavra. Aqui ele está deixando claro que a Escritura é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele está colocando aqui, de modo intercambiável nesse texto, sagradas letras, que é uma referência ao Antigo Testamento, e Escritura, uma referência ao Antigo Testamento também, toda a Escritura, e vai dizer então pregar a palavra. Ele está dizendo que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, ele não está dizendo que a Bíblia é um recipiente da palavra de Deus, ele está dizendo que a Bíblia, que é a Escritura, é a própria palavra de Deus. Que a Escritura é palavra do Deus vivo. Qualquer homem que surja dizendo que na verdade a Bíblia só contém a palavra, que a Bíblia é um instrumento receptor da palavra e que a gente tem que encontrar a palavra no texto bíblico, isso é bobagem. Essa pessoa não leu 2 Timóteo direito. Caio Fábio não leu 2 Timóteo direito. Os liberais não leram 2 Timóteo direito. Neo-ortodoxos não leram 2 Timóteo direito. Qualquer pessoa que surja dizendo que a Bíblia contém a palavra, mas não que é a palavra, tem sérios problemas de interpretação textual. Ou nunca abriu sua Bíblia com afinco suficiente. Porque ele vai dizer sobre as sagradas letras, sobre a Escritura, sobre a palavra, significando a mesma coisa no mesmo texto. Por isso que a gente trata este livro santo com tanto respeito. Por isso que a gente trata isso aqui com grande
de estima. Não como os muçulmanos fazem com o Alcorão, que se tocar o solo é profanado, aí tem que ser enterrado e tudo mais. Não dessa forma, porque para a gente o livro é só um livro. Mas aquilo que o livro diz, aquilo que está escrito no livro, é que para nós é a própria voz do Deus vivo, nos ensinando e nos instruindo na verdade e na justiça. Parece a coisa mais óbvia do mundo dizer isso, mas a gente vive um momento em que as pessoas acreditam que dá para pregar nada. Que dá para pregar sem abrir a boca. Que dá para pregar sem manifestar nenhum argumento. A gente vive numa época em que as pessoas acham que a pregação pode acontecer simplesmente pela vida. Que a pregação pode acontecer simplesmente pelo exemplo ou pela prática. E eu não discordo de forma alguma de que um bom testemunho é um ótimo instrumento para convencer as pessoas de que aquilo que você está dizendo faz sentido, de que o bom testemunho embeleza a nossa mensagem. É o que Paulo vai dizer aos servos: olha, obedeçam aos seus senhores para que a mensagem seja embelezada. A palavra que ele vai usar no grego é cosmético, que dá a ideia de maquiagem até. Claro que é possível e claro que é ótimo que nós embelezemos a mensagem através da pregação. Claro que é o mandamento de Deus que nós não sejamos hipócritas, que pregam uma coisa, mas vivem sem nem ligar para aquilo que a gente está pregando. No entanto, a prática, no contexto de evangelismo, ele é uma seta, ele é uma placa que tem que apontar para alguma coisa. Se nós temos simplesmente práticas, se temos simplesmente vida, se temos simplesmente obediência, mas essa nossa obediência não é acompanhada por um discurso, essa nossa obediência, que é uma seta que aponta para aquilo que motiva a obediência, vai apontar para nada. Vai ser um instrumento de glorificação ao nome de Deus, porque enfim estamos o obedecendo, mas para fins evangelísticos não tem muito poder. Como o pastor Tiago brincou em uma das disciplinas do primeiro semestre, se você olha para a vida da Milka, você pode ver que através da Milka você vai pensar o quê? Você olha e acompanha a Milka. Milka calada, por uma semana calada. Diz nada, Milka. Muda por uma semana, milagre, né, Milka? E a gente observa a vida da Milka. O que a gente vai poder ver a partir disso? Que a Milka é uma pessoa boa, que a Milka tem bons padrões morais, que a Milka tenta promover o bem, tenta restringir a maldade no mundo, que a Milka é uma pessoa gentil, que a Milka é uma pessoa generosa. Mas você não pode olhar para a vida da Milka e dizer que existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que criou os céus e a terra, que se encarnou, que viveu corretamente, que foi por uma cruz, levou os pecados do seu povo, sofreu a ira de Deus, ressuscitou ao terceiro dia e que pela fé podemos ser justificados da condenação eterna. Você pode olhar para a vida da Milka por um ano, você nunca vai conseguir compreender uma mensagem desta através da mera prática de boas obras, de obediência e de bons atos da vida de alguém. A gente tem aquela frase que é constantemente atribuída a Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso é tão absurdo quanto dizer, leia a Bíblia, se necessário, use os olhos. Né? Olha, coma, se necessário, use a boca. Ouça, mas se necessário, seus ouvidos. É como um cara escreveu uma postagem e disse, olha, leia essa postagem, se necessário, use as letras. Como é que nós vamos pregar o evangelho sem usar palavras? Como é que nós vamos pregar o evangelho sem o discurso que promove essa mensagem do evangelho? A mensagem, as palavras gregas para falar de pregação, sempre são palavras que trazem a ideia de discurso. Você tem evangelizo, fala dessa transmissão de uma boa nova. Trazer o discurso do nascimento de um rei, ou então de uma vitória militar, que era onde a palavra evangelho era geralmente aplicada. Você tem didasco, que é a ideia de transmitir o ensino, transmitir uma verdade, ou uma palestra, talvez, ou algo do tipo, uma aula. Você tem martíria, que é uma palavra que é usada para testemunho em tribunal, em que você vai testemunhar a favor ou contra alguma coisa. A gente tem diálogos, que traz a ideia de empreender uma conversa. E a gente tem querux, que é o queruso, que é a ideia de ser um arauto de um rei que vai proclamar as mensagens do rei. Então, as 5 palavras que são usadas no Novo Testamento para falar de evangelismo, de pregação, de transmitir evangelho, são sempre palavras que falam de uma transmissão oral. São sempre palavras que falam de você transmitir uma mensagem através de um discurso. É uma transmissão de ideias, uma transmissão de proposições, uma transmissão de assuntos, de conhecimento, tá bom? De novo, eu não estou dizendo que a vida, que a prática não é importante, tá? Não me interpretem mal. O que eu estou dizendo é que a prática, sem o discurso que é um instrumento de transformação, você tem obediência, mas não tem evangelismo. E Paulo ordena que Timóteo pregue esta palavra.
E ele usa justamente essa linguagem de queruso, de querux, que é a ideia de ser um arauto que vai proclamar a mensagem de um rei, de fazer um discurso. Ele diz, prega a palavra, insta, insista, quer seja oportuno, quer não. Timóteo tinha que ser macho nessa época, né? Ele diz, olha, você tem que pregar e insistir, quer seja oportuno, quer não. Quer você vá se dar bem, quer não. Quer a palavra vai ser agradável para você próprio e quer os resultados, aquilo que você está dizendo vai lhe ajudar e vai ser bom e benéfico para você, quer não. Quer seja um momento que as pessoas julgam apropriado, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Coisas que a gente deveria aprender com relação à internet, né? Ele vai dizer, exorta com toda paciência e doutrina. A galera geralmente quer um ou outro. Tipo, irmão, você gosta de ficar discutindo no Facebook, tem que ter paciência, tem que ser manso, tem que amar. Outros não, é a verdade a qualquer preço. Temos que defender a doutrina. Sai matando todo mundo nos teclados, nas guerras virtuais, né? E bota aquela, e usa o moto de Lutero como desculpa para ser um violento, né? A paz, se possível, a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Quando ele está dizendo, olha, exorta com toda paciência e doutrina. Você exorta com a doutrina, mas exorta com paciência. Você é paciente, mas você é doutrinário. E você vai pregar com paciência e com doutrina. Ele vai dizer então por que ele precisava agir dessa forma. Ele vai dizer porque vai haver um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. E que, pelo contrário, no lugar de suportar a sã doutrina, elas vão se cercar de mestres. Elas não vão ficar sem mestres e sem líderes. Não vão virar ateias. Elas não vão ter raiva da sã doutrina e então abandonar o cristianismo. De fato, elas vão odiar a sã doutrina e se cercar de mestres, de pastores, de líderes, de igrejas. Mas são mestres estes que são segundo as suas próprias cobiças. E eles então, sentindo coceira nos ouvidos, vão se recusar a ouvir a verdade e vão se entregar então a fábulas, a histórias de senhorinhas, como outras traduções vão dizer. E é engraçado que a gente tem que perceber o seguinte, os homens que são enganados pela mentira, eles não são só vítimas, eles são cúmplices. O texto vai dizer que eles juntaram para si mestres de acordo com as próprias cobiças. De que eles não são simplesmente coitadinhos enganados. São sim coitadinhos. São sim pessoas a quais precisamos sentir compaixão. Mas eles levantaram para si esses líderes falsos. Eles levantaram para si esses falsos mestres. Eles escolheram. Esses homens só estão lá porque tem quem pague a conta. Esses homens só estão pregando essas besteiras que pregam porque tem quem esteja em volta. Esses homens só estão na TV porque tem quem envia o cheque. Eles levantam para si, eles escolheram. Eles que colocaram Malafaia lá. Eles que colocaram Valdomiro Santiago lá. Eles que colocaram Terra Nova lá. Eles que colocaram Feliciano lá. Eles não são vítimas desses homens, eles são cúmplices. Esses homens só estão lá por causa deles. Eles são financiadores, muitas vezes, das obras do diabo. E o que acontece é que temos que sim ter amor e compaixão por aqueles que estão rodeados de falsos mestres, mas também compreender. Eles levantaram esses homens para si, simplesmente para receber aquilo que eles queriam receber. Ninguém está numa igreja que promete riqueza simplesmente porque caiu lá de paraquedas. Ele está lá porque ele quer riqueza. Ele está numa igreja que promete cura para todo mundo porque ele acredita que é certo querer isto e ele quer cura. Ele está na igreja que as pessoas vão à frente a fim de que se tornem milionárias, porque é isso que ele quer, é a cobiça dele, do coração dele. E esses homens seguem esses homens mentirosos, esses falsos líderes, porque eles sentem coceira no ouvido. Eles odeiam a verdade, eles odeiam a doutrina, como está escrito aqui, e então vão seguindo aquilo que os atrai, como num desenho do Pica-Pau. Já viram quando ele está morrendo de fome e tem uma panela com comida cheirosa, aí vem aquela fumaça, sabe? Pegando ele aqui, ele vai voando, é a fumaça acalentando ele. A mentira é isso para esses homens. A mentira é isso para essas pessoas. Os atrai, os agrada, porque satisfaz a cobiça de seus corações. Ele vai dizer então que eles se entregaram a fábulas, se entregaram a historinhas de velhinhas, como outras traduções vão dizer.
eles não se entregam àquilo que é óbvio na Escritura, eles vão se entregar a coisas absurdas. A mentira, e essa é a coisa mais aterradora do falso mestre e do herege, é que ele nem sempre vai vir com algo muito bem formulado. Ele nem sempre vai vir com interpretações alternativas do grego koiné do Novo Testamento. Ele não vai vir com leituras dos textos que foram encontrados em Qur'an a respeito do nomismo variado. Isso não é o que a gente encontra, geralmente. Tem até um antigo padre católico que dizia que muitas vezes o povo foi salvo da heresia porque não entendia a linguagem do herege. E que muitas vezes é o que acontece, as heresias muito bem formuladas não chegam no povão. Mas o texto vai dizer que as pessoas, elas odeiam a verdade e se entregam, então, a fábulas. É como se o cara chegasse dizendo, olha, eu estou acreditando agora em Saci Pererê. Não, eu juro que vi a mula sem cabeça. Não, mas foi o Curupira, eu sei que foi o Curupira. E quando as pessoas chegam falando daquilo que creem e das percepções que elas agora desenvolveram a respeito da verdade, parece que você não está ouvindo alguém sério. Parece que você não está ouvindo alguém inteligente. Parece que você não está ouvindo alguém que raciocina. A pessoa, não, e agora eu acredito fielmente que Deus quer que eu seja rico. Quando tem passagens tão óbvias dizendo que é o contrário. Muitas vezes o cristão fiel vai ser pobre. As pessoas vão vir com interpretações tão absurdas, tão tolas, tão banais da Escritura, que você só pode olhar para isso e dizer, cara, esse homem acreditaria em loura do banheiro, em perna cabeluda, no homem do saco. Porque muitas vezes as interpretações que eles possuem da palavra é tão absurdo, é tão risível, é tão digno de galhofa, se não fosse o nosso coração amoroso por essas pessoas, do que falar dessas lendas urbanas que a gente conhece. Eles, então, odeiam a verdade e se entregam a esse tipo de fábula, esse tipo de interpretação da Escritura que é completamente boba, que é completamente ridícula até. Mas então Paulo conclui dizendo, tu, porém. Paulo, no lugar de observar essas doutrinas falsas, essas fábulas, ele, porém, seria sóbrio em todas as coisas. Ele não ia ser bêbado. Ele vai criar aqui um comparativo. Esses homens que se entregam à mentira, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Eles não estão sóbrios para acreditar nesse tipo de fábula. Bêbado acredita em qualquer coisa que a gente disser para ele. Esses homens estão bêbados. Embriagados com o quê? Com cachaça? Com 51? Com jurupinga? Eles estão embriagados com as próprias cobiças. Eles estão embriagados com o próprio mau desejo. Eles estão embriagados com a vontade de ser rico, com a vontade de ser próspero, com a vontade de serem famosos, com cura, com a vontade de serem poderosos. Eles estão embriagados com os próprios maus desejos. Estão embriagados com ideias diferentes do Deus vivo, com um Deus que eles inventaram com a própria cabeça e que fez com que eles se recusassem a louvar e observar o Deus que realmente existe. Eles estão bêbados. O pregador do Evangelho, o pregador da palavra, por outro lado, tem que ser sóbrio em todas as coisas, suportando o sofrimento, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista. Cumprindo o trabalho de um evangelista. Ele está falando com Timóteo aqui, o pastor de uma igreja local, que cumpriria o trabalho de evangelizar através disso aqui. Isso aqui não é só ordem para o culto. Isso aqui não são só mandamentos para a igreja. Isso aqui são instruções para o trabalho de um evangelista. São instruções para o trabalho de alguém que vai levar o evangelho no contexto urbano. São instruções para quem vai na Praça do Ferreira pregar. São instruções para quem vai no presídio do Secal pregar. Instruções para quem vai nas casas de recuperação pregar. Instrução para quem vai na escola, para quem vai na praia, para quem vai no terminal da Parangaba. São instruções para quando você estiver no Parangaba Lagoa Expresso. Paulo está falando com você lá. E o modo como você vai se portar lá. E o modo como você vai tratar a Bíblia lá. Cumpra a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo não está falando só com pastores. Ele está falando também com pessoas comuns, que cumprirão obras de evangelismo, obras como de um evangelista, levando a mensagem da salvação a uma geração embriagada com os próprios desejos, levando a mensagem da cruz a uma geração que está bêbada com as próprias vontades, com um povo que se recusa a ouvir aquilo que é óbvio, a ouvir a verdade, a ouvir aquilo que é claro, então se entrega como algum tipo de caipira, jurando que viu o lobisomem,
a todo tipo de falsa doutrina e falsa verdade que são pregadas por homens que eles próprios levantaram, que eles próprios financiam e que eles próprios aplaudem, a fim de agradar sua coceira no ouvido. Um falso pastor, para essas pessoas, é como aquele contonetezinho quando o ouvido está coçando. Eles gostam, faz bem. Mas que é o caminho da mentira. Que é o caminho que nos segue, que nos leva à ira do afastamento de Deus, de uma vida miserável e que não nos vai fazer perfeito, não vai nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra.